Então é Natal. E o que você fez? A ideia hoje é falar sobre esse momento que a gente está chegando. Dezembro chegou, então fim de ano. E aí como que a gente passa por ele com tranquilidade, sem peso. Como que você está se sentindo em relação ao fim do ano? Recebi algumas mensagens sobre isso porque eu estava falando ao longo da semana sobre isso no Stories. E aí uma das mensagens que eu achei muito engraçada foi a seguinte, que para 2019 eu quero resolver todas as pendências de 2016 que prometi para 2017 e não deu para fazer em 2018. Outro comentário que chegou para mim foi: fim do ano, hora da Simone te cobrar tudo que você deixou para depois. Sabe, aquele então é Natal. E o que você fez? Então esse comentário dizia isso. Que fim do ano é a hora da Simone te cobrar tudo que você devia ter feito e não fez. A Dani fala: foi um ano mais difícil profissionalmente falando, mas me sinto agradecida por ter sido um ano feliz em termos de saúde, família, amigos. Legal. É uma outra mensagem também que eu recebi foi falando que essa pessoa se sentia muito animada, renovada e pronta para colocar em prática tudo que deixou para trás durante o ano. Então, para ela, a chegada do fim do ano foi uma sacudida, sabe? Foi um despertador, tipo, já é dezembro, para colocar em prática as coisas que ela estava deixando. Pegando o gancho na primeira pergunta, o que vocês sentem que são os principais desafios para ter um fim de ano sem peso? Para conseguir passar esse fim de ano com tranquilidade? E falando de desafios, o que chegou para mim também como algumas respostas e também o que aparece muitas vezes nas minhas sessões de coaching é assim, fim de ano é a hora de eu encarar tudo que passou e eu não fiz. Então minha agenda está acabando e eu vi tudo que ficou para trás. O que eu recebi também foi que às vezes essas festas de fim de ano, então voltar a ver amigos que você não vê há muito tempo, ou voltar a ver familiares que às vezes são mais distantes, isso também é um desafio, porque acaba tendo aquelas cobranças de arrumou um emprego novo, tá namorando, não tá? Então isso também é um desafio para passar o fim do ano sem peso, com tranquilidade. A Marina está falando que este fim de ano será bem diferente. Novos passos, novos rumos. Ela fala também que fim de ano parece que eu estou correndo atrás do prejuízo, né? O que eu trouxe hoje são 3 pontos para a gente falar. O primeiro ponto diz respeito sobre o que significa o fim do ano e por que tem toda essa comoção. O 2 é, a partir dessa virada de ano, né, desse fim de ano, quais são os sentimentos que emergem disso. E 3, como sempre, eu sempre termino minhas lives dessa forma, eu vou trazer 3 dicas práticas para vocês passarem esse fim de ano sem peso, com tranquilidade. Para começar, eu quero falar assim do que significa o fim do ano. Tem um poema do Carlos Drummond de Andrade que eu gosto muito e que eu trouxe para vocês. Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez. Com outro número, outro ano, né?
e outra vontade de acreditar que daqui para frente vai ser diferente. Eu gosto muito desse poema. Ele tem uma questão de humor e uma questão de trazer essa ironia do calendário, que ela é muito engraçada, que pensando bem assim, qual a diferença entre o dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro? Qual a diferença da noite, que é a noite do Réveillon, para qualquer outra noite? Nenhuma diferença. A diferença é esse símbolo que a gente coloca em termos de calendário, que 2018 foi difícil, ou teve seus desafios e eu tô cansado, mas aí tem uma noite, como qualquer outra, e de repente é 2019 e tá tudo ótimo e as coisas são maravilhosas e tudo é possível e a gente se sente com energia renovada. Então, esse fim de ano é uma história bem engraçada nesse aspecto, porque no limite não faz diferença entre dezembro e janeiro ou qualquer outra virada de mês, mas dá esse impacto para a gente de folha em branco e de que no ano que vem tudo é possível. O que acontece, né? E por que coisas que alimentam isso? Tem toda uma comoção geral em dezembro, né? Então, as pessoas, por exemplo, que trabalham em empresa, já sentem que em dezembro as pessoas estão diminuindo um pouco o ritmo do trabalho, tem o feriado do Natal e do Réveillon para se programar, as pessoas estão viajando, tem amigo oculto, tem festa de fim de ano da turma. Então, a gente faz vários rituais coletivamente para fazer um fechamento. Tem a propaganda da Coca-Cola, que todo mundo se emociona, então é toda uma cultura coletiva que ajuda a gente a dar esse símbolo, sabe? De fechamento. Tem uma coisa que eu observei muito esse ano, mais do que outros anos, foi a quantidade de agendas e de planners que apareceram e as pessoas comprando os planners lá em outubro e já falando assim, nossa, eu agora com isso, 2019 vai ser diferente, etc. Pensando que se ela comprou o planner em outubro, ela já poderia ter começado a colocar em prática coisas que ela queria em outubro. Ela não precisa da virada de ano e nem um novo planner para começar a colocar as coisas em prática. Mas a gente, como bons seres de símbolos, a gente adora uma ferramenta. A gente adora um planner escrito bem brilhante, 2019, uma folha em branco para a gente se sentir pronta e renovada. Às vezes a gente nem tirou férias para começar um novo ano. A gente está falando de fim de ano e o que significa o fim de ano e o que acontece com a gente, principalmente. O que emerge disso e como lidar com essa virada de ano da melhor forma possível. Como você está se sentindo em relação ao fim do seu ano e também quais são os principais desafios para você passar um fim de ano tranquilo. Então, coisas que já apareceram, assim. Eu estou me sentindo agradecida pelo que aconteceu esse ano. Eu sei que foi cheio de desafios, mas estou agradecida. Ou eu estou vislumbrando novos rumos, então eu me sinto otimista com o que tem pela frente. Os principais desafios que apareceram, rever às vezes amigos que você não vê há muito tempo, ou familiares mais distantes, e aí ter aquela perguntinha capciosa de já mudou de emprego? Ou conseguiu um emprego? Ou tá namorando? Ou então até uma autocomparação
em relação a amigos da mesma idade ou em relação àquele primo distante. Então, tudo isso são desafios que surgem para deixar a gente mais pesado, assim, e fica mais difícil passar pelo fim do ano. E aí, eu falei que o fim do ano, na verdade, ele é uma invenção. É uma invenção maravilhosa, mas a noite do dia 31 de dezembro para a noite de 1º de janeiro, ela é uma noite como qualquer outra. Tem um simbolismo que faz a gente achar que tudo é possível, que 2019 vai ser diferente e se sentir renovado e se sentir pronto para atingir objetivos, mesmo que, na verdade, a primeira semana de janeiro não teve absolutamente nada diferente da primeira semana de dezembro. Mas a gente sente essa mudança de atitude. Os planners maravilhosos, eu adoro um planner, tá, gente? Mas é muito engraçado como eles trazem esse símbolo de renovação e de página em branco. Vocês percebem que o fim do ano traz esse impulso e de fechamento, mas também de renovação, mesmo que na prática não muda nada, na verdade tudo muda. A Lelê fala que já comprou seu planner na esperança de me ajudar a organizar meus hábitos. É isso. E eu te falo uma coisa, assim, Lelê, essas ferramentas externas, elas são ótimas, porque elas dão exatamente essa sensação de que algo novo está começando e de que tudo é possível, e principalmente esses planners que são inspiradores. Eu tenho o meu também, eles dão um impulso, mas eles não são suficientes. Por quê? Porque eles são somente uma ferramenta. Um paralelo que eu gosto sempre de fazer é como se fosse você chega numa casa que ela tá com uma tinta meio velha e aí você passa uma tinta nova por cima. E aí vai ficar bonito. Mas logo começa a descascar. Por quê? Porque antes de passar a tinta bonita nova, você tem que dar uma lixadinha e um pouco mais profundo. Então, eu faço esse paralelo com essas ferramentas, com esses planners coloridos maravilhosos. Eles são muito bons, mas eles não são suficientes. É preciso, às vezes, dar uma lixadinha, dar uma investigada em coisas um pouquinho mais profundas, exatamente para você utilizar ao máximo o que uma ferramenta dessa pode te ajudar. A Jaque falou, meu ano novo começou em setembro, pois consegui abrir meu estúdio. Ah, que legal, parabéns. Mas estou com dificuldade em gerir a agenda. Qual que é a sua dificuldade, Jaque? Às vezes a gente pode te ajudar. Thaís falou que também está no time da Lelê, comprou o planner, legal. A segunda parte da live, a primeira eu falei então o que significa o fim do ano e como ele é uma invenção, mas ao mesmo tempo ele funciona, porque tem toda essa estrutura que a gente vai fazendo de pequenos rituais e de marketing, de festa de fim de ano, de amigo oculto, para a gente sentir que um ciclo está acabando. A segunda parte é sentimentos que podem emergir desse momento de fim de ano. Então, já que a gente faz um esforço como sociedade para fechar o ciclo, para fechar o ano 2018, quais são os sentimentos que emergem disso? Eu mapeei 3 tipos de sentimento. Um sentimento que é positivo, que é alegria, orgulho pelo ano que passou, pelas coisas que você fez e um otimismo, né, a respeito disso. O segundo sentimento é um sentimento mais neutro, que é um alívio no sentido que bom que acabou, tô cansado, tô precisando desse dezembro terminar. E um terceiro tipo de sentimento, que é um sentimento negativo, que é a tristeza, achar que não fez tudo que poderia ter feito,
uma culpa por ter perdido tempo ou por não ter dedicado o tanto que queria dedicar ou começado as coisas que se propôs a começar. Normalmente, quando aparece assim, nossa, já é dezembro, dezembro chegou rápido, né? Normalmente vem com essa tristeza de que passou rápido demais. Então, esse fim do ano, ele traz esses 3 tipos de sentimentos. Sentimento positivo, alegria, orgulho pelo que passou, pelas coisas que atingiu, né, esse sentimento de agradecimento. Um alívio de que ainda bem que passou. E 3, um sentimento negativo, de tristeza, de que passou rápido demais, de que eu não aproveitei. A Lele fala, sinto como se tudo de ruim ficasse para trás no ano que acabou. Sim, o ano novo tem esse otimismo vinculado, né? Onde tudo é possível. É uma folha em branco mesmo, uma folha bem brilhante. O Rodrigo fala que a folha de 2018 tá rabiscada, amassada, derrubei café. Tá precisando de uma nova. A Marina fala que está entre o neutro e o negativo. E aí o Rodrigo complementa que não foi ruim, não. Estamos aqui vivos. Mas tem uma sensação de alívio aí que a Marina também comentou, né? Que tá sentindo. Eu tentando entender esses 3 tipos de sentimento que emergem do fim do ano, e principalmente esses sentimentos polarizados de positivo, alegria e negativo, tristeza, culpa. Eu fui percebendo que o que norteia esses 2 tipos de sentimento é onde a gente foca. Se a gente foca nas coisas que a gente não fez, ou nas coisas que a gente queria ter feito, que prometeu e que deixou para trás, vem um sentimento de culpa, de fracasso, de que não foi um ano bem aproveitado. E se a gente foca nas metas ou nos objetivos que a gente cumpriu, nas coisas que a gente aprendeu, nas coisas que a gente conquistou, esse mesmo ano de 2018, ele passa a ter um significado de orgulho. E a gente passa a olhar para ele com melhores olhos. E o que eu tenho para dizer para vocês é, provavelmente o ano de vocês, de cada um de vocês, eles tiveram momentos de derrota, entre aspas, mas também teve momentos de vitória, momentos de conquista, momentos de orgulho. O ano de vocês foi uma mescla dessas 2 coisas. E o que acontece? Assim, a nossa memória, ela é maravilhosa, porque a gente acha que a gente pode confiar nela, mas a gente não pode confiar nela. Uma das coisas que eu sempre gosto de falar para as pessoas que quando vem esse sentimento de que o tempo passou rápido demais, na verdade é um mecanismo da nossa memória de comprimir o tempo. Então, você já percebeu, por exemplo, que de um final de semana em que você fica os 2 dias em casa, vendo Netflix, dormindo, comendo em casa mesmo, parece que o final de semana passou super rápido. Ao mesmo tempo, quando é um final de semana que você foi almoçar com alguém, saiu para dar uma volta no parque, leu livro, foi resolver algum problema, enfim, teve pequenas coisas. Parece que foi um final de semana que durou muito, ou uma viagem de 2 dias parece que foi uma semana, porque a nossa memória, ela comprime dias ou espaços de tempo em que a gente fez a mesma coisa. Então, se você passou muito tempo do seu ano fazendo a mesma coisa, indo para o mesmo lugar, isso
pode ajudar a dar essa ilusão de que o tempo passou rápido demais. E aí você pode me falar assim, pô, Stefânia, mas não tem jeito, eu trabalho no escritório X e eu vou para lá todos os dias. E aí, meu ano vai passar correndo porque eu tenho um emprego fixo? A questão é você fazer outras coisas no seu dia, diferentes, para deixar esse tempo mais comprido, assim. Eu entrei nesse parênteses só para dar um exemplo para vocês de que a nossa memória, ela prega peças. Uma outra peça que ela prega na gente ela costuma focar em pontos positivos ou negativos, dependendo de como é a nossa personalidade. O Martin Seligman, que foi um dos fundadores da psicologia positiva, que é esse ramo da psicologia que ele é mais novo e ele estuda a felicidade, ele fala que cada um de nós, a gente pode ter características pessimistas e otimistas. E esse traço de personalidade, por assim dizer, ele afeta o jeito que a gente olha para as coisas. E nesse caso, o jeito que a gente olha para como foi nosso ano. O ano de cada um de nós teve, com certeza, derrotas, mas teve também vitórias. Teve metas que foram esquecidas na gaveta, mas também aposto que teve um monte de objetivo que você cumpriu. Então, não deixa esse traço de personalidade de vocês, positivo ou negativo, enviesar como você está se sentindo em relação ao seu ano. Realmente olhe para o que passou e mapeie essas coisas legais e aprendizados também, para você realmente olhar o seu ano pelo que ele foi e não pegando uma impressão assim, acho que 2018 foi ruim. Sendo que essa impressão pode ser enviesada pela sua memória que prega peças, assim como um final de semana pode passar num segundo porque você ficou em casa. Então, a gente começou falando sobre o que significa o fim do ano e esse senso geral de fechamento e de nova página. A gente falou também dos sentimentos bons e ruins que podem emergir do fim do ano e que ele depende muito de onde você foca e também de traços inerentes da sua personalidade, de otimismo ou pessimismo. E agora, passando para a parte final da live e da que eu mais gosto, 3 dicas para vocês colocarem em prática já e começarem a lidar com o fim do ano de uma forma tranquila, de uma forma otimista e sem peso. A primeira coisa, vocês olharem para o ano que passou e vocês nomearem ou escreverem uma coisa pelas quais vocês são gratos. Uma coisa que você agradece de ter acontecido hoje. Então, praticar a gratidão. Em segundo lugar, e aí olhando para o outro lado, é você olhar para o seu ano e ver algo que não deu certo ou algo que poderia ter sido melhor e você entender qual foi o aprendizado disso. E aí o desafio é você não deixar se abater pela memória do que passou. E sim você olhar para isso como se fosse o custo do aprendizado. Então, por exemplo, uma prova muito importante que você mandou mal. Ou uma entrevista de emprego que você não foi tão bem. Um projeto que você tomou alguma decisão errada. Então, você olhar para o que passou com essa lente de qual foi o aprendizado que eu tive e se deu errado, que isso foi o custo do aprendizado. E por último, que eu acabei falando aqui já, a última dica é você começar a pensar em 2019 como uma folha em branco. Você aproveitar esse impulso que o fim do ano dá para você usar o truque do calendário a seu favor.
De novo, quais são as 3 dicas para você passar o fim do ano com tranquilidade, sem peso? Gratidão, você pensar em algo que você é grato durante seu ano. 2, aprendizado, você olhar para o seu ano também e colher um aprendizado que você teve de algo que não deu certo, e entender isso como custo do aprendizado. E 3, você começar a olhar 2019 como uma folha em branco e já aproveitar esse truque do calendário para te impulsionar. A Marina fala que acha que focou nas coisas que tentei fazer e que não foram para frente. E aí, Marina, aproveita para você olhar para o seu ano, então, e pensar em coisas que você fez ou coisas que aconteceram e que você sentiu orgulho ou você se sente agradecida por ter vivido ou por ter feito. Faça esse exercício que provavelmente a sua percepção em relação ao seu ano e também ao fechamento do ano vai ser mais positiva. Então, retomando tudo que a gente falou. Eu comecei falando do que é o fim do ano e o simbolismo que ele traz e essa questão de fechamento que ele traz pelos rituais que a gente faz, por todas as propagandas na TV, pelas músicas da Simone. Então, esse dezembro tem todo esse peso de fechar o ano. Depois eu falei dos sentimentos que emergem desse fim de ano, que podem ser divididos em 3 tipos, que é positivos, de alegria, gratidão, orgulho pelo que aconteceu, neutros, de alívio, que ainda bem que tudo acabou, e negativos, de tristeza ou de culpa por não ter dado conta ou de não ter feito o que se propôs. E terminei esse papo falando sobre 3 dicas para você colocar em prática para fechar o ano da forma mais tranquila possível, que é olhar para o seu ano e pensar em um aspecto que você agradece. Segundo, olhar para o seu ano e pensar num aprendizado que você teve, que você fica feliz por ter tido esse aprendizado. E 3, você começar a olhar para o seu ano realmente como uma folha em branco, como algo que está ali com todo o potencial para ser incrível. A Marina fala: agradeço pelas oportunidades que apareceram durante o ano e que me fizeram tomar a decisão que tomei para um novo ciclo na minha vida. Não me arrependo. Isso aí, muito legal. Gente, para concluir, como sempre, na minha live eu gosto sempre de terminar dessa forma, que se vocês esquecerem tudo que eu falei hoje, não se esqueçam disso. Que o fim de ano, esse truque do calendário, ele é um momento de reflexão e de conclusão de uma etapa. E ele pode trazer sentimentos conflitantes, bons ou ruins, dependendo de como a gente foca e até relacionados a traços de personalidade que a gente tem, que podem ser mais otimistas ou mais pessimistas. O que impacta isso é como você encara e o que você escolhe prestar atenção. Você escolhe focar no que você atingiu, no que você se orgulha, ou você escolhe focar no que você teve derrota ou que você deixou passar. Por mais que a gente tenha traços de personalidade, ou por mais que a gente tenha predisposições para olhar o positivo ou o negativo, a gente consegue também escolher o que a gente foca. E isso faz toda a diferença como a gente olha para o nosso ano que passou, como a gente vai numa festa de família e responde alguma pergunta capciosa. A Lelê fala: obrigada por compartilhar seus conhecimentos.
Vou tentar focar nas realizações ao invés do que não conquistei. Que bom, Lele, fico super feliz. Espero que o seu planner te ajude bastante nesse novo ano, nessa folha em branco. E o que eu gostaria de também deixar para vocês é: eu hoje abri as inscrições para a minha oficina 2019, vai ser incrível. É uma oficina de planejamento anual que eu faço desde 2015. Então, é uma metodologia comprovada que eu já fiz em mais de 50 pessoas. E dessa vez eu vou fazer diferente, eu vou fazer uma oficina online, mas numa plataforma em que a gente pode conversar, todo mundo interagir, trocar experiências. Mas a ideia é que possa ser pessoas de todos os lugares do Brasil. Essa oficina vai ser no dia 18 de dezembro, então mais ou menos daqui 15 dias, às 7h30. E o link para inscrição já está na minha bio e o valor está super legal. Então, se você quer fazer um balanço do seu ano, entender direito o que você quer para 2019 e efetivamente criar passos, criar um planejamento para atingir os seus objetivos em 2009, eu recomendo muito que você dê uma olhada nessa oficina. Vão ser 3h30 comigo. A turma é sempre pequena para eu dar atenção para todo mundo. E também no final de janeiro eu vou fazer um plantão para tirar dúvidas e ver se vocês estão no caminho certo. Beleza? Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que tenha ajudado vocês. Espero que tenha trago insights para vocês aproveitarem mais esse fim de ano. E quem quiser a minha ajuda para planejar e ter um 2019 incrível, pode entrar lá no link da minha bio para ver a oficina 2019, vai ser incrível. Um beijo, pessoal. Até a próxima.